Vamos tentar entender. Muita gente veio me perguntar nas redes sociais, Daniela, mas qual é a implicação prática de uma resolução desse tipo na ONU? A gente vai ouvir agora de quem entende do assunto, Christopher Garman. Ele é diretor executivo para as Américas da Eurásia, do Grupo Eurásia. Christopher, você me ouve bem? Estou te ouvindo, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Eu quero agradecer a doação do seu tempo nesse dia de muita notícia, atualizações minuto a minuto do que está acontecendo na Ucrânia. Kiev está sob forte ataque nesse momento. Foi atingida uma estação ferroviária que estava sendo utilizada para mulheres e crianças escaparem da guerra. Há vítimas. O governo de Kiev ainda não confirmou quantas a gente parou nesse pé. Mas eu vou transferir para você, Christopher, a pergunta que me fizeram, né? Qual é a implicação prática de uma resolução como essa aprovada na ONU, com um placar tão elástico, além de deixar impresso para o mundo, na lista de apoiadores, eu destaco Kim Jong-un, que não precisa de muito adjetivo para tratar deste ditador. Que tipo de implicações vem com a aprovação e com esse resultado acachapante da resolução da ONU? Olha, evidentemente, é uma votação simbólica e importante que mostra o grau de isolamento que a Rússia hoje tem no mundo. Então, os Estados Unidos e os países da Europa trabalharam duro para ter uma votação expressiva como essa, até colocando pressão no Brasil para poder seguir essa votação. E o objetivo, evidentemente, dos países da Europa e os Estados Unidos é para tentar impor penalidades duras na economia da Rússia e deixar claro para o Putin que essa invasão vai trazer custos bem elevados, não só em termos diplomáticos, mas em termos econômicos, e um isolamento maior do que ele estava antecipando. Esse é o objetivo. Então, eu acho que foi atingido. O que nós estamos vendo é que a política na Europa está mudando radicalmente também, um grau de alinhamento com medidas mais duras contra a Rússia que a gente não achava até possível só uma semana atrás, e essa votação é um pouco expressa o grau de rejeição e isolamento que a Rússia está sofrendo hoje. Agora, mesmo assim, os russos não estão dando sinais, né, de que vão retroceder. Inclusive, a gente estava com o Lorival Santana agora falando, dizendo, olha, a Putin foi tão longe que ele não tem como voltar atrás agora, seria uma saída muito feia para ele, que também é um autocrata, então, que preza muito pela exposição de uma imagem de homem todo-poderoso, né, aquele machão tradicional, né, anda a cavalo, sem camisa, posta foto malhando, então, certamente recuar não é uma opção que passa na cabeça do autocrata russo. Então, nesse cenário que aponta para um conflito de mais alguns dias ou semanas, pelo menos, Christopher, o que a gente pode pensar em termos de diplomacia ou mesmo de custos, né? O Ocidente tem como impor mais sanções, a diplomacia, a ONU tem como impor mais sanções à Rússia, ir além do que já foi até agora? Eu acho que tem, sim. E no fundo, a nossa avaliação da Eurásia casa com o que o Lorival até descreveu no bloco anterior. Nós estamos com uma operação militar fracassada. Tudo indica que o Putin está furioso com seus generais, que as dificuldades são muito maiores do que eles venderam internamente em Moscou. Isso repercute de forma relevante, porque o custo de assumir Kiev e outras capitais vai se elevando, os óbitos e as mortes civis tendem a ser mais elevada. Isso gera cenas mais chocantes para o mundo ver e também gera um apoio popular para medidas mais duras por parte da Europa ou dos Estados Unidos contra a Rússia. A grande medida que não está na mesa são restrições à exportação de gás e petróleo, né? Que, aliás, essa falta de oferta de petróleo para o mercado mundial já está ocorrendo porque os tankers e os traders não estão conseguindo vender esse petróleo internacionalmente. Mas eu diria que a grande coringa nisso é o que vai acontecer com essas sanções e contramedidas também do lado russo sobre a oferta de gás e petróleo para o mundo. E eu diria também que essa reação mais forte do Oeste e um movimento mais duro e difícil e sangrento de poder ocupar o território da Ucrânia e deixa o Putin mais vulnerável
e a reação dele pode ser mais agressiva, até tentar de punir os países da Europa com restrições mesmo de oferta de petróleo ou de gás para a Europa, que a Europa é muito sensível e depende do gás russo para poder aquecer seus domicílios. Então, eu diria que essa escalação, assim, o potencial de dano econômico está aumentando, né? O grau de incerteza também, porque ter uma fera ferida como um Putin no corner é perigoso, né? E até nem se falar do estado mental que o Putin está hoje. O fato que ele colocou os armamentos nucleares em estados de alerta, a gente não leva muito a sério esse risco, mas é um sinal dessa instabilidade no momento atual que ele está disposto a tudo, né? Agora, Christopher, eu vou pegar aí exatamente o ponto que você deixa, que é muito interessante para mim. Você fala, olha, Putin pode passar a retalhar os países que estão impondo sanções à Rússia, vetando o fornecimento de gás e energia para eles que são vitais. Ou seja, a Europa, por exemplo, precisa muito, a Alemanha, né, notadamente, 40% do gás que abastece a Alemanha vem da Rússia. Beleza, mas isso vai ampliar o sofrimento, a perda de dinheiro dentro da própria Rússia. Minha última questão aqui é: qual é o peso do mercado interno para ele? Não tem democracia na Rússia, a gente sabe. Putin comanda o próprio povo com mão de ferro. As pessoas que estão indo para a rua já são 6 mil presos porque se manifestaram contra a guerra, o que é proibido lá na Rússia. Mas, assim, tem um limite de tolerância também. A história mostra para a gente que tem um limite, em especial quando a gente começa a entrar num contexto de guerra, né? Então, isso pode acelerar a degradação dessa gestão que já tem mais de 20 anos, né? Sim, nós estamos num ambiente... o ponto para chamar a atenção é o pressuposto ao longo dessa crise, né, e até mesmo nós na Eurásia compartilhamos, olha, podemos ter uma crise militar, mas é difícil acreditar que a Europa vai sanções sobre importação de um lado e a Rússia não vai querer gás do outro. Depende para dinheiro de um lado, para poder ajudar a financiar as suas guerras, e a Europa para poder aquecer suas casas, e a economia depende muito desse gás, mesmo do lado do petróleo. Mas o ponto para chamar a atenção é que, se o Putin está chegando à conclusão que as medidas anunciadas pelos Estados Unidos e da Europa são severas, a sequestração do dinheiro do Banco Central Russo foi uma medida muito dura, não é, que talvez a reação do Putin, ou seja, eu vou impor um custo neles, mesmo que eu estou dando um tiro no meu próprio pé, para poder negociar algo lá na frente. Né? Então, nós estamos num período de escalação de medidas. Né? E a pressão, tanto do lado da Europa e Estados Unidos e também do lado russo, é para aumentar os pesos e os danos relativos. Então, antes de qualquer equilíbrio, solução diplomática, talvez depois do exército russo disso os objetivos se conseguem, não é? Podemos ter uma piora, assim, do lado econômico, que assuste os mercados globais, além do que nós estamos vendo hoje. Christopher Garman, gente, ele é diretor executivo para as Américas da Eurásia, do Grupo Eurásia. Christopher, um prazer falar com você, é a primeira vez que nos vemos aqui. Volte mais vezes, a gente vai ter muito para trocar. Esse é um dos grupos mais influentes na disseminação e análise de política e mercado no mundo. Obrigada, Christopher, até a próxima. Um prazer estar aqui, até a próxima.